Meu nome é André Serra, eu sou historiador e museógrafo e falar aqui um pouquinho sobre, a questão de Capim Branco. Capim Branco, na verdade, como povoado, existe desde o século XVIII. Aqui, na verdade, deu-se o nome Capim Branco por causa dos tropeiros, porque esse período do século XVIII existia-se várias, como não existiam muitos comércios, eram poucas vendas, armazéns na época, comércios chamados de secos e molhados na época, vendia tanto bebida quanto alimento. Era o costume dos tropeiros, que eram os viajantes que passavam de cidade em cidade. E aqui era trajeto para Diamantina, onde que tinha grande transitação de tropeiros. E aí as margens do Ribeirão da Mata, que é o ribeirão que nós temos hoje, só que infelizmente está poluído, mas naquela época o ribeirão era bem maior, e tinha uma grande quantidade de capim, o capinzinho com uma florzinha branca. Esse capinzinho aqui do nosso livro, ó. Esse capinzinho aqui, capim branco. Então o que acontece? Esse capim branco, gente, ele deu-se o nome da nossa cidade, ó, esse capinzinho aqui é conhecido como Capim Estrela. Então, os tropeiros que deu o nome da nossa cidade. Passa nas margens do Ribeirão da Mata, tinha uma grande quantidade deste capim, e aí deu-se o nome de Capim Branco. Capim Branco era, nessa época, no século XVIII, era distrito de Sabará. E se perdurou até século XIX. Aí passou a ser distrito de Santa Luzia. E posteriormente, no finalzinho do século XIX, passou a ser distrito de Pedro Leopoldo, depois passou a ser distrito de Matosinhos e emancipou como cidade em 1953, tendo como prefeito o senhor Domingos Cesário Valadares, que foi o primeiro prefeito aqui da nossa cidade na época. E Capim Branco se emancipou no dia 12 de dezembro de 1953. E aí deixou de ser distrito, passando a ser cidade. Atualmente Capim Branco tem cerca de quase 10 mil habitantes, segundo o último censo, mas podemos dizer que é uma cidade que ainda tem aquele ar de interior. É uma cidade que ela vem com essa, apesar de ser muito próximo de Belo Horizonte, ela vem ainda com esse ambiente de interior, coisa que é difícil aqui próximo da capital mineira. A atividade econômica aqui na cidade, logo no início aí do século XX, era o alho. Então o alho, na verdade, foi uma grande fonte de economia em nosso município, por muito tempo, até a década de 80. E nesse período do auge do alho aqui no município, Capim Branco era conhecido como a cidade do alho. Era uma cidade que as pessoas vinham comprar, tinha muita cultivação de alho, gerava-se uma economia para o comércio, para as pessoas que trabalhavam com essa atividade, e na época gerou muita renda aqui no município, gerou muita renda para as pessoas que viveram essa época, que cultivaram alho, venderam, enfim. E aqui tinha a festa do alho, tinha desfile da rainha do alho, tinha segmentos ligados à questão do alho. E aí o que acontece com a questão do cultivo do alho, não teve aquela questão da visão da sustentabilidade, a terra acabou adoecendo e desenvolvendo um fungo. Tanto que hoje não se tem mais cultivação de alho aqui, igual tinha sido no passado, as pessoas não vivem mais do alho. Atualmente tem a questão do orgânico, é até reconhecido como lei municipal, como cidade do orgânico. O orgânico nosso aqui, ele é de primeira linha, ele já foi reconhecido fora aqui da cidade, enfim, é reconhecido. Eu particularmente, em questão de falar que é a cidade do orgânico, eu particularmente, opinião minha, eu não concordo, porque para ser a cidade, ter o nome Cidade do Orgânico, ela teria que gerar renda para a comunidade local, e isso não ocorre plenamente como era na forma do alho. Mas enfim, isso são opiniões, minha opinião é essa. Mas hoje Capim Branco, infelizmente, não tem indústria, Eu não sei se isso é até positivo ou negativo, porque
seria positiva a questão da geração de renda, de emprego, né, que as pessoas, a maioria, tem que sair para fora para trabalhar. Mas em questão de poluição, né, seria um lado positivo, é um lado positivo, mas existem outros tipos de empresas que existe uma sustentabilidade que não agride o meio ambiente, nem gera poluição. É uma questão de pensar, desenvolver e ver porque que é muito próximo de Belo Horizonte. Mas é uma cidade que existe, igual eu falo, existe uma rivalidade política, coisa que eu particularmente achava que há uns anos atrás a comunidade achava que tinha acabado e não acabou. Né? Aqui no passado tinha-se dois partidos, um era conhecido como Cascavel e outro como Cupim, e existia essa rivalidade entre as pessoas, um prefeito fazia, o outro desfazia. Então eu particularmente acredito que isso não ajudou em nada na nossa cidade de crescer. Né? Não existia um crescimento porque um que um faz, o outro lá desfazia. E ficava essa picuinha política. Hoje ainda existe, né? Hoje ainda tem. E hoje a picuinha política vem pelas redes sociais, né? As pessoas utilizam isso, apesar da rede social ser muito importante nessa questão de denunciar as coisas, né? Mostrar as coisas erradas que pode vir a acontecer com o governo, né? Mas a nossa cidade, ela é uma cidade acolhedora, né? As pessoas que moram aqui gostam muito daqui, eu particularmente gosto muito aqui da minha cidade, sou muito feliz em viver aqui. Mas existem essas questões para os jovens, é muito complicado, é tanto que a maioria vai embora, vai embora e vai tocar a vida em outro lugar. Né? Eu particularmente continuo aqui com o meu comércio, né? Que esse aqui é um comércio, é a única videolocadora da cidade e da região. Eu ainda tento continuar com essa cultura aqui na cidade, né? Apesar do mercado ter mudado totalmente, hoje praticamente em extinção, mas eu ainda, como se diz, eu ainda luto com isso, sabe? Em virar um espaço cultural, que seja um espaço cultural, tá? Porque vivi um período bom no comércio, sim. Eu tenho essa loja desde 1999, então já vamos para 19 anos. E eu gosto muito de filme, eu sou cinéfilo e sou colecionador de filme também. Enfim, é uma coisa que já está no sangue e não tem jeito. Mais mole a cama em que durmo, mais duro o chão que eu piso. Tem água limpa na pia, ai, ai, tem dente a mais no sorriso. A questão da nossa cidade, né, ela poderia hoje poderia ter um centro histórico. Porque o centro aqui da nossa cidade, a avenida principal, a Avenida Coronel Custódio Alvarenga, ela era para existir um centro histórico se tivesse conservado os casarões que tinham no centro da cidade. Mas infelizmente, a partir dos anos 70, começaram a demolir, começaram a modificar os casarões. Né? A igreja que nós temos é uma igreja que ela, na verdade, ela foi construída no final da década de 40 para os anos 50. Antes tinha-se uma igreja feita de pau a pique, né? Que possivelmente foi... A nossa cidade começou a crescer em volta, o povoado de Capim Branco começou em volta da igreja. Essa igreja, infelizmente, na década de 40, caiu um raio em cima dela, no período de chuva, e pegou fogo. Por ter estrutura toda de pau a pique, madeira, ela não sobrou nada na época, né? E construiu a igreja que nós temos hoje. Mas essa questão de centro histórico, né, que poderíamos ter não só Capim Branco, como Matosinhos, como Pedro do Porto, como Sete Lagoas, nós não temos por causa dessa falta de visão das pessoas de conservar os bens históricos. Né? Aqui em Capim Branco só foi conservado um bem histórico de maior relevância na cidade, que é o casarão, localizado na rua Tenente Silvelino, número 95, aqui no centro, né? Logo no finalzinho da Coronel Custódio Alvarenga, que é o casarão mais antigo da nossa cidade, o casarão do século XVIII. Ele é feito de pau a pique, ele estava em estágio de ruína em 2009 e ele foi restaurado. Ele foi restaurado em 2012 e foi aberto como museu em 2013. Eu trabalhei nesse espaço, ajudei a fundar esse espaço, trabalhei na restauração e é um espaço que foi conservado. A casa ela ia ser demolida, não ia ter mais nada, ia ter só na memória das pessoas. Mas é uma casa de pau a pique que foi conservada, é uma casa muito peculiar porque ela tem uma alcova. A alcova é o quarto
das mulheres da época, das filhas, né, da época que no passado o quarto das meninas não tinha janela e tinha que passar pelo quarto dos pais. A casa ela tem várias curiosidades desse período aí do século XVIII, né? Fora o acervo, né? O acervo que é composto pelo acervo de objetos curiosos, como a xícara do bigode, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, é um objeto muito interessante do século XIX. Nós temos também um veículo, um Impala 1960 rabo de peixe, que é um carro extremamente raro, só tem andando, né, em movimentação só tem 6 no Brasil. Era um carro que tinha uma grande representatividade na década de 60, era pessoas de poder aquisitivo muito alto que tinha, então era carro de presidentes políticos na época. E esse carro, na verdade, ele é utilizado, ele é a peça do museu, ele é peça do museu, e ele já participou de várias exposições fora aqui da cidade. O objetivo do carro é realmente divulgar a nossa cidade, divulgar o nosso museu fora do município de Capim Branco, além de ser um carro totalmente peculiar, né, que isso não se vê, né? E a característica dele é um carro americano. A característica dele do rabo de peixe veio toda daquela questão do homem ir para o espaço, né, o que estava tentando os americanos, né, e os russos na época, com a disputa aí pela conquista do homem à Lua, né? Então tudo daquele tempo era baseado, né, era baseado em aviões. Então esse carro é um carro ícone, né, desse período e que faz parte do acervo do nosso museu. Vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. Quanto menor a casinha, ai, ai, mais sincero bom dia. Mais mole a cama em que durmo, mais duro. Viver em Capim Branco acha-se várias coisas, inclusive os dialetos, né, que tem algumas palavras que as pessoas às vezes não entendem, assim, se a gente falar próximo aqui, igual por exemplo a pessoa chama de cobrão. Ô cobrão! Cobrão quer dizer que a pessoa ela está bem, ela está numa situação boa, digamos assim. Tem também uma conotação interessante que o pessoal fala aqui, é o chamado de tutereza. O que seria tutereza? Seria uma mentira, a pessoa falou uma mentira, chamado de tutereza. Mas outra coisa também, quando a pessoa é boba, chama a pessoa de calango, né? Então, assim, são dialetos específicos aqui da nossa cidade, são coisas que vêm bem de antigamente, que tem essa história aqui nesse livro, né? O Capim Branco, Minha Cidade, Meu Patrimônio. Esse livro aqui ele foi feito em 2010, né? Ele foi feito por um conjunto, né, de professores aqui do município e conta um pouquinho, né? Lógico que não está todas as histórias da nossa cidade, é bem resumido, mas conta um pouquinho. Existe um registro, né, para poder contar a história do nosso município neste livro. Mas, enfim, a gente, como se diz, é uma cidade que eu espero que desenvolva, né? Desenvolva para o lado positivo, não para o lado negativo.